Agora, teto de gastos. É o seguinte, você pode não saber, e a grande mídia não quer que você saiba, mas de todo o dinheiro que você paga em impostos, mais de 50% hoje, 52, 53%, vão para pagamentos de juros da dívida pública, ou seja, vão para grandes bancos, grandes corretoras, esses bancos trilionários, é para eles. Ou seja, se você pode falar, mas Thiago, eu ganho pouco, eu não pago imposto. Você pode não pagar imposto de renda, talvez você seja isento ou isenta, mas você está me assistindo com internet. Se você paga essa internet, no preço tem imposto embutido. Se você não paga a internet de algum lugar, alguém está pagando e está pagando imposto nessa internet. Seu celular, seu computador, ele é ligado na energia elétrica para carregar, no mínimo. Também você paga imposto nisso. Tudo que você compra, tudo. Você compra um negócio assim, você compra um celular, você compra tudo, tem imposto já embutido. Todos os serviços que você tem imposto embutido. Então tem imposto em tudo. Agora imagina que de todos esses impostos, quanto você não paga de imposto sem você nem perceber? Em absolutamente tudo. Você não consegue comprar uma água sem pagar imposto. Você não consegue ligar a sua torneira, ligar a luz da sua casa sem pagar imposto. Aí você pensa, caramba, eu pago imposto pra caramba, Thiago. Que eu não sabia que tá embutido em tudo. Agora imagina que mais de 50% desse dinheiro não vai para saúde, educação, moradia, assaltar a rua da sua casa, melhorar suas condições de vida, gerar emprego, não. Vai para grandes bancos. Vai para lá para os donos da XP, do Bradesco, do tal. É por isso que eu nunca ganho patrocínio, porque eu cito os nomes. Vai para os donos desses grandes bancos aí. Para pagar não a dívida pública. Nossa, Thiago, temos uma dívida pública? Tem. Que em qualquer momento da história recente, da história do Brasil, ou seja, anos 60, 70, 80, 90, 2000, não importa, em que em algum momento qualquer governo queria fazer alguma coisa e não tinha dinheiro, o que o governo faz? O governo emite títulos à dívida pública. E os bancos automaticamente compram esses títulos. Por quê? Porque você deve escutar, vira e mexe na imprensa, uma coisa chamada taxa Selic, que é a taxa de juros. Quem tem esses títulos da dívida pública, se você tem 1 milhão em títulos e a taxa de juros é de 10% ao ano, você ganha 10% ao ano desse 1 milhão, sem fazer nada, só por você ter esses títulos. Então os bancos vão comprando títulos da dívida pública. A dívida pública do Brasil pertence a muitos bancos. Então, a dívida é grande, a dívida aumentou muito durante, imagina, até 2022, desde que o Brasil é Brasil. O que acontece? Esses grandes bancos impedem que seja feita uma auditoria dessa dívida. Por quê? Porque tá indo pro ralo um dinheirão que podia melhorar a nossa vida. E a gente não sabe nem se a dívida é verdadeira. Os bancos dizem que a dívida é tanto. E, tem que pagar tanto de juros. Mas a gente não sabe. É como se você, imagina que você ganha aí, sei lá, vamos supor que você me assiste, você ganha 3 mil por mês. Imagina que alguém chega e fala o seguinte, olha, você tem uma dívida aqui para pagar e você vai pagar 1.500 por mês de juros, né? Você não está pagando a parcela, é os juros da dívida. A dívida não está diminuindo. Então você vai pagar metade do que você ganha por mês de juros da dívida. Aí você fala, pô, tá, vou pagar. Você não vai questionar qual dívida é, por quê, como não, simplesmente paga. É isso que acontece com o Brasil. Ok? Então o que acontece? Os bancos, os bancos são quem patrocina a grande mídia, eu falo isso aqui sempre. Patrocinam jornalistas diretamente, pagam palestra para jornalista da grande mídia, pagam eventos, tudo mais. Não financiam apenas a grande mídia, os bancos também financiam políticos. Vira e mexe você vê ministro do STF, você vê deputados, presidente de câmara, não sei o que, indo a palestras, eles ganham por isso dos bancos, ganham bem. Os bancos também pagam anúncios em toda a grande mídia. Você vê propaganda de bancos e esses comerciais são pagos muito acima do valor de mercado, que é exatamente para a mídia falar o que o banco quer, defender seus interesses. Então os bancos pensam o seguinte, vamos supor que o Brasil ganhe X de dinheiro por ano, o que arrecada de imposto o país Brasil. Para pagar os juros dessa dívida aí, que eles dizem que tem, que nunca foi auditada, e que o Brasil vai pagando, precisamos manter, vai custar tanto. Então você tem que tirar de saúde, de educação, de todo o resto, porque tem que manter a nossa mamata aqui. Tem que manter a mamata dos bancos. É por isso que os bancos ajudaram, a grande mídia e tudo mais, deram o golpe na Dilma, roubaram o nosso petróleo, o golpe tem apoio dos Estados Unidos e outros países, roubaram o nosso petróleo, acabou com aquele desenvolvimento que estava o Brasil, e os bancos conseguiram, finalmente entrou um governo amigo do mercado financeiro que criou a regra do teto de gastos, ou seja, o país gasta tanto, só vai gastar acima disso se tiver inflação ou se a economia crescer, só. Senão não pode gastar mais nada em áreas como social, tudo mais, tudo mais. Porém, essa dívida pública vai crescendo. Então a fatia, então imagina que é uma pizza e tem cada fatia, você gasta um tantinho assim, uma fatia bem pequenininha assim para educação, uma bem pequenininha você nem vê para saúde, aí uma maior assim para INSS, para pagar os aposentados, aí outras fatias, aí mais da metade dessa pizza
vai para pagar os bancos. Só que essa fatia vai aumentando. Então as outras vão ter que ir encolhendo. Então a gente vai cada vez mais, nosso dinheiro, é dinheiro meu e seu, lembre-se. Vai para pagar esses bandidos aí, eu ia xingar, mas é bandidos. Tá, aí o que acontece? Tem que tirar do resto. Quando vem um governo e fala, não, mas eu quero dar dinheiro pro resto, você fala, ô, peraí, você vai dar calote na dívida? É isso que eles não querem, calote nessa dívida. Você não pode dar calote. Eu vou te dar um exemplo, o governo Obama deu calote na dívida pública várias vezes. Lá quando se dá calote na dívida, o que acontece? Fecham os prédios públicos. Ficaram parques federais fechados, deu calote algumas vezes. Teve um deles durou quase um mês de calote. O governo Trump deu calote 2 vezes na dívida, lá nos Estados Unidos. A dívida lá é formada bem diferente do Brasil, cada país tem suas leis, suas dívidas, ok, mas deu. O Brasil não dá. Mas, exatamente, para não dar tem que cortar o gasto de tudo. Então eles falam, nossa, se o Lula gastar 175 bilhões fora do teto, não vai ter para pagar pra gente. E a nossa parte aqui? E a nossa mamata vai acabar? Essa teta não pode secar. E essa é a teta mais gorda da história. Não tem país que paga tanto como o Brasil. Tá, tanto indevidamente quanto o Brasil. Então começa a pressão. E aí você vê analistas da grande mídia fazendo de tudo para enfraquecer o governo Lula. Falar, o Lula viajou de jatinho. O Lula fez um discurso histórico no Egito. Ele foi elogiado por chefes de estado do mundo inteiro. A imprensa mundial elogiou o Lula, mas a imprensa brasileira fala que o discurso foi ofuscado pelo jatinho. Sendo que naquele mesmo momento em que o Lula, que é um cidadão comum, ele pode viajar no jatinho de quem ele quiser, não é presidente ainda, quando for ele terá o avião da Força Aérea Brasileira, o avião presidencial, sem cocaína, para desespero de alguns, mas enquanto isso ele pode viajar no avião de quem ele bem entender, sem dar satisfação a ninguém, porque ele é um cidadão comum. Enquanto isso, tinha ministros do STF, do TCU, governador de São Paulo e alguns deputados federais de direita em Nova York que foram com carona de empresários. Esse sim, no exercício do mandato. Mas você não viu nenhuma notinha de rodapé sobre isso. Por quê? Porque é enfraquecer o Lula. É isso que os bancos querem que a mídia faça. Enfraqueça o Lula. Tem que enfraquecer o governo Lula para enquadrá-lo, para ele manter aqui essa mamata, para ele, não fazer de maneira alguma uma auditoria da dívida. Imagina que alguém está te cobrando metade do seu salário. Deu um exemplo aí. Você ganha 3 mil, alguém está te cobrando 1.500 por mês de uma dívida, e em determinado momento você fala, peraí. Mas eu falei aqui com meu amigo, ele falou que talvez eu não precise pagar essa dívida, talvez seja menor essa dívida. Aí, eu não tenho dívida, não lembro de dívida que eu fiz com você, eu vou fazer uma auditoria aqui para ver se eu preciso pagar isso tudo para você mesmo. Aí a pessoa que está recebendo fala, não vai não. Vai tentar cortar o seu contato para continuar a mamata. É isso que está acontecendo no Brasil nesse exato momento. Enquanto isso, o Bolsonaro gastou quase 1 trilhão, só em alguns anos. Porém, a conta do BBC não mostra uma coisa. Não mostra que o governo Bolsonaro, na PEC dos precatórios, eles somaram 49 bilhões de PEC dos precatórios na conta que fez a BBC, vinha a mídia inglesa para fazer a conta. Que a Globo não faz, né? A Globo não tem capacidade, só a mídia inglesa, a Globo não quer fazer. Pois bem, não contaram que em 2022 e até 2026 a PEC dos precatórios vai custar quase 600 bilhões fora do teto. Em 2022 são mais 89 bilhões. Em 2023 são mais 70 e poucos. E aí depois vai aumentando a partir de 2024. E o Lula não pode desfazer isso, porque é PEC. Está na Constituição, o Lula não pode desfazer. Ele já tá uma briga danada para manter o auxílio. Imagina ele brigar para tirar uma PEC. E essa o Congresso não quer tirar. Aí isso não entrou na conta. Se você colocar isso na conta, já passa de 1 trilhão. E passa fácil de 1 trilhão. Só que também não colocaram na conta o seguinte, olha, isso é quanto o Bolsonaro gastou fora do teto. Só que dentro do teto, o Bolsolão roubou entre 2019 a 2021 são 54 bilhões de reais de Bolsolão. Que a mídia chama de orçamento paralelo, para parecer que não é crime, percebeu? Só que eu tenho que atualizar minha conta, que são 54 bilhões até 2021. E eu tô falando esse valor desde janeiro, fevereiro desse ano, eu não tô contando 2022. 2022 são mais 18 bilhões. Então não são 54, são 72 bilhões. Passa de 1 trilhão. É 1 trilhão, mais de 1 trilhão de reais que o Bolsonaro gastou fora do teto. Mas o Bolsonaro pode. Tiago, por que o mercado não ficou chiando quando o Bolsonaro gastava fora do teto? Sabe por quê? Porque enquanto isso o Bolsonaro aumentava artificialmente o preço da gasolina no Brasil, que é produzida no Brasil, com petroleiros que ganham em real, tudo feito em reais, e os brasileiros pagando em dólar. O Bolsonaro aumentou artificialmente, a Petrobras começou a pagar mais de 100 bilhões de reais de dividendos para os acionistas, coisa que nenhuma empresa no mundo faz. Em poucos minutos, falo que esse pessoal aí não fala nunca. Se você esperar ter uma fala dessas aí na Globo News, você vai esperar para sempre. É por isso que você não vê o Thiago sendo convidado. Vira e mexe, você vê Carla Zambelli, você vê deputado bolsonarista dando entrevista de capa na Folha, no UOL, no Estadão, não vê?
vê lixos aí, você nunca viu o Thiago. Por quê? E se eles não querem que o pessoal saiba o que eu falo aqui? Falou!